Buenas amigos, hoje é dia 2 de junho de 2025 e tá começando mais um Cachorro Solto. Cachorro solto. E hoje eu quero conversar com vocês, mais uma vez eu acho, sobre um tema que tá me deixando inquieto nos últimos tempos de uma maneira especial. Sempre me deixou meio inquieto, mas de uma maneira especial nos últimos tempos, que é esse lance de carreira, de profissão, sabe? E as nuances que isso carrega, né? Quais são as nuances que me vêm na cabeça no primeiro momento pra gente entrar em consonância aqui, caras? É o seguinte: a gente coloca na balança o que quando a gente vai decidir o que fazer com as nossas vidas em relação à carreira. Dinheiro. A gente coloca satisfação pessoal, satisfação profissional. E a gente coloca aqui água na bunda, né? As necessidades que nos levam a tomar decisão X ou decisão Y. Então, cada um desses pontos vai pesar numa balança que precisa encontrar algum tipo de equilíbrio para que tu possa tomar uma decisão sensata na vida em relação a esse tema que é fundamental. E por que esse lance de carreira é tão fundamental na nossa vida? É um negócio humano, plenamente humano, o trabalho, sabe? O centro da vida humana, não sei, talvez não da vida humana, mas da vida do homem em específico, né? O centro da vida do homem, ele tá relacionado diretamente ao trabalho, né, cara? Porque enfim, a gente existe para estar em movimento, né? Para estar construindo, para estar avançando, né? Então, o trabalho, ele abarca o verbo humano, né? Então, me acompanha aí, caras. Vamos lá. Entende o que eu quero dizer quando eu digo que o trabalho acompanha o verbo humano? Porque a gente tá nessa porra desse mundo pra viver, né? E estar vivo significa se movimentar. Entendem? Verbo, né? Ação, sabe? O trabalho, ele é isso. Ele é isso na nossa vida, tá entendendo? Então, assim, ó. Por mais que quando a gente fale sobre carreira, seja mais comumente, isso retumbe mais comumente no afegão médio, nesse nosso status quo de vida urbana, como: beleza, tenho que trabalhar para ganhar dinheiro para poder comer, sobreviver, né, residir, enfim, é isso também, né? A gente trabalha para isso também. Mas a questão é que acho que já fazem umas 2 ou 3 gerações que tem confundido a essência do trabalho com uma mera ação que a gente toma para sobreviver, sabe? E o trabalho ele é ou deveria ser uma coisa mais profunda do que isso. Tu entende? Porque de novo, tá, beleza, faz sentido esse lance da sobrevivência, né? Se a gente for fazer o exercício de pensar na forma como o nosso cérebro ele evolui, o trabalho ele tá intimamente ligado à sobrevivência, eu entendo. Mas não é só isso, né? Porque se a gente pensa num caçador-coletor, que ele tá lá na sua tribo, vivendo a sua vidinha simples e que ele precisa se movimentar todos os dias para não morrer, ou seja, ele precisa trabalhar todos os dias para conseguir alimento, para afugentar as presas, para ter para ter um abrigo contra a chuva, contra o frio, intempéries. Beleza, faz sentido que o trabalho esteja atrelado, que a nossa ideia sobre o trabalho tenha evoluído de uma ideia de sobrevivência. Beleza, eu vou dar esse crédito a favor de vocês, mas agora vocês me deem o crédito a favor do seguinte sentido.
Por que que um cara... Ou melhor, por que que o nosso cérebro ele evolui de forma que a gente tem pavor de ser rechaçado dos meios sociais? Né? Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer encontrar o seu lugar ao sol, não é? E isso sempre tá ligado à nossa relação com outras pessoas, né? Se a gente for falar de ego, o nosso ego, ele existe pros outros, na verdade, né? Porque o cara que é egocêntrico, ele é egocêntrico a partir da comparação que ele próprio faz à comunidade que ele está inserido. Entende que se tu morasse sozinho numa ilha deserta, não existiria ego, né? Teu ego, ele seria baseado em quê? E, enfim, quais os parâmetros que tu levaria para se achar alguém foda ou para se sentir foda se não tivesse nenhum comum por perto, né? Então esse ponto ele é fundamental, né? A gente tem um cérebro que também evolui a partir da nossa necessidade em coexistir com os nossos semelhantes, né? Para quê? Para que a nossa própria noção de quem somos e para que esse nosso próprio bem-estar, né, que vem a partir de uma comparação direta aos meus comuns, né, ou o nosso bem-estar ou a nossa frustração, né, a partir dessa comparação. Para que isso tudo exista, a gente precisa estar convivendo, né? E daí, retornando ao ponto, né, o nosso cérebro ele evolui para que nós sejamos aceitos sempre pelos nossos comuns, porque se os nossos comuns nos rejeitarem, nós morremos, né? A gente já falou sobre isso em um outro episódio do Cachorro Solto, eu acho. Né? Que é aquela pessoa que, né, não é mencionada, que ela não é lembrada, que ela não é abraçada pelo contexto social. Ela é uma pessoa que está metaforicamente morta, porque ela não é lembrada, não é benquista, não existe no imaginário de outras pessoas, né? E por que essa pessoa... Ou melhor, e se hoje essa pessoa ela metaforicamente está morta quando é rechaçada pelo grupo, antigamente um caçador-coletor que fosse rechaçado pelo seu grupo literalmente morreria, porque ninguém do gênero humano consegue sobreviver sozinho, sem o auxílio, o apoio, a força da união humana, né? Então faz todo sentido que a gente queira estar perto dos nossos comuns, queira ser aceito e que nós queiramos demonstrar o nosso valor para os nossos comuns. Nosso cérebro ele evolui para isso também. E aqui é o meu ponto em defender que o trabalho ele é mais do que mera sobrevivência. Que a gente tem que enxergar o trabalho de uma maneira mais profunda, porque de novo, né, o nosso cérebro ele evolui a partir dessa perspectiva. Eu preciso ser aceito pelo meu grupo. E como que eu vou ser aceito pelo meu grupo? A partir da utilidade que eu trago para o meu grupo, né? Então, se eu sou um excelente caçador, eu vou trazer esse benefício para o meu grupo e o meu grupo vai me querer por perto. Meu grupo me querendo por perto, eu sobrevivo. Se eu sou um cara que consigo construir abrigos excelentes ou armadilhas contra feras super eficientes, eu vou estar trazendo esse valor para o meu grupo e o meu grupo vai estar me reconhecendo. Ele vai estar reconhecendo o meu valor e, enfim, e essa cadeia ela vai se concretizar naquilo que eu quero e naquilo que o grupo precisa. O que eu quero é aceitação e o que o grupo precisa é de utilidade prática no fato de eu existir. Tá entendendo? Então o trabalho ele provém dessa utilidade prática que tu emprega para uma comunidade pelo fato de tu existir. Tu tá entendendo? E mais do que isso, a partir do momento que eu sou o melhor caçador do meu grupo, eu sou o melhor caçador do mundo. No contexto nesse contexto histórico, né, no qual o nosso cérebro evolui.
Eu sou o melhor do mundo. Eu sou o mais foda. Todo mundo paga um pau para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu forneço de valor para minha tribo. Você tá entendendo? Então, o trabalho, ele vai me gerar tanto a sobrevivência, por consequência da aceitação que eu tenho em relação ao meu grupo, e por consequência também do próprio trabalho em si, né? Eu caço para comer, né? Mas o trabalho também vai me dar um sentido para minha existência, um sentido prático para minha existência. O grupo vai olhar para mim e vai saber o porquê eu existo, e eu vou satisfazer a minha existência a partir daquilo que eu entrego acima da média pro grupo. E o trabalho também vai me dar essa satisfação pessoal de me sentir foda, de me sentir o melhor do mundo no meu contexto, acima daquela específica prática que eu adotei e que eu ofereço pro grupo. Sacou qual é? Quando a gente fala de vocação, cara, a gente precisa pelo menos levar em consideração esse fato de que o trabalho na vida do homem é uma coisa extremamente mais profunda do que ganhar um salário de merda, ou um baita num salário no final do mês, ou, né, não sendo cara assalariado, seja o cara empreendedor, o que for, o cara faturando muito, né? Não é meramente isso, porque, que de novo, esse é só o caráter de sobrevivência do trabalho, mas que o trabalho ele precisa também ter esse aspecto de reconhecimento do porquê de ser da minha existência e esse aspecto de que eu me sinta... Eu tenho um sentido na minha vida, um argumento de vida em cima daquela profissão, daquele trabalho, daquela missão que eu exerço na vida. Sacou? Vocês estão me sacando? E é esse tipo de merda que eu fico pensando na minha vida. Na minha vida pacata de pensamentos catastróficos. Por quê? A minha vida é pacata e os meus pensamentos são catastróficos. A minha vida é pacata porque eu preciso entregar a minha utilidade dentro da minha casa, né? Eu preciso colocar dinheiro dentro de casa para que os meus filhos eles sejam positivamente impactados com isso, para que a minha mulher seja positivamente impactada por isso, entende? Então assim, o trabalho para mim hoje tem essa função de maneira primordial, né? A função de satisfazer as mulheres, eu ia falar as mulheres e as crianças, né? Mas não, no meu caso específico, satisfazer a minha mulher e as minhas crianças. Tu tá entendendo? Mas quando eu viro esse outro prisma que é igualmente fundamental quando a gente fala de trabalho, ou seja, que o meu cérebro, ele sendo um cérebro humano, e eu tendo dado atenção para que o meu cérebro tenha se desenvolvido como um cérebro de ser humano, né? Dado que aqui é o Brasil, vocês me entendem, né? Dado que essa merda que é o Brasil, mas que apesar disso eu dei o mínimo de atenção para que o meu cérebro desenvolvesse de maneira humana, não tem como eu não ter essa sede vocacional de atender esse outro prisma fundamental do trabalho que eu não alcancei, né? Que é o fato de eu encontrar um argumento de vida naquilo que eu exerço. Tu tá entendendo? Então, daí de novo, como eu disse no começo, quando tu vai decidir por carreira, tu tem esses 3 pontos a serem equilibrados, né? O retorno, né, prático, financeiro daquilo, a necessidade e a vocação, né?
Então, no meu trabalho atual, eu tenho um retorno financeiro justo, eu tenho necessidade por conta de não ser um lobo solitário, pelo contrário, eu sou o sol do ecossistema no qual eu estou instalado, né? Ou seja, eu sou o chefe dessa porra desse bando. Então tem essa necessidade. Mas na questão da vocação, eu tô assim, ó, anos-luz distante daquilo que seria o ideal vocacionalmente falando, tu entende? Mas como a vocação é uma desgraçada, é tipo a Carmen Sandiego, sabe? A vocação é um mistério para a maioria de nós, porque, de novo, o gênero humano, não sendo como os animais que já têm os seus instintos pré-instalados e um animal nasce já pronto, né? Ou seja, uma girafa vai agir como girafa e ninguém precisa ensinar uma girafa a ser uma girafa. Mesmo pro cachorro, pro canguru, pro rato ou pro bicho que for. Os animais, eles já estão prontos. É só seguir sendo o bicho que tu nasceu pra ser, porra. Mas o ser humano, tendo essa complexidade naturalmente humana, ele não tá pronto quando vem ao mundo e ele precisa passar por essa jornada, por essa epopeia, tu tá entendendo? Que às vezes acaba em comédia, às vezes acaba em tragédia. Mas que na verdade é um misto das duas coisas, né? Então tá, o ser humano ele precisa descobrir quem é no fim das contas, né? E a vocação, ela tá aí também. Não tô falando de vocação espiritual, coisa que é fundamental, importante também, né? Mas eu tô falando aqui da vocação prática, ordinária mesmo, sabe? Porra, cara, tu nasceu pra fazer o quê? Porque esse é o grande ponto, né? Cada ser humano sendo, né, um universo em si próprio, vai ter os seus próprios talentos, a sua própria forma de enxergar o mundo e de exercer os trabalhos que estão aí voando para serem feitos e resolvidos. Tá entendendo? Cada ser humano vai ter suas potências, suas valências e suas fraquezas, seus defeitos, né? Então tu precisa fazer uma análise em cima disso, da tua circunstância, da tua complexidade, da tua particularidade. E a partir disso, tu conseguir resolver essa equação louca, para alguns aparentemente impossível, que é tu encontrar esse equilíbrio entre as coisas no que tange a vocação do trabalho. Sabe? Eu espero de coração, cara, que assim, alguém que esteja assistindo isso entre nessa comigo e que eu bagunce a cabeça de alguma pessoa, né? Eu aqui tô abrindo a minha caixa de ferramentas e demonstrando para vocês as minhas fraquezas, as minhas questões. Eu espero que isso cause também um reboliço na cabeça de quem de repente estava meio que adormecido e só vivendo a vida como qualquer merda. Sobretudo se tu aí do outro lado tem menos de 25 anos de idade. Porque, cara, tu precisa se decidir. Decidir quem tu é, decidir quem tu vai ser. De novo, através desse esforço de descobrimento da vocação. Não é esse o verbo que eu gostaria de empregar, nem de longe, descobrimento. Mas desse esforço de, enfim, de desvendar a tua vocação ordinária, né? Entendendo os teus pontos fortes, teus pontos fracos, tua circunstância, tua necessidade, toda essa merda. Eu espero que isso cause um reboliço na tua cabeça para que tu não fique moscando, cara. Sabe? Porque assim, ó, a gente tem uma cartilha de como viver a vida no meio urbano, que é muito simples. É só tu
tu te formar no ensino médio, fazer uma faculdade de algo que dê dinheiro e tudo vai dar certo. É isso que vendem, essa é a cartilha. Esse é o modo genérico de viver a vida. E provavelmente tu tenha comprado esse modo e tu acredite nele, né? A depender da tua idade, tu ainda acredite nessa merda. Mas a grande verdade é que isso não funciona. Sabe, o grau de variedade de agente pra agente é imenso em relação a esse plano, né? Não, é só eu conseguir uma profissãozinha aqui, que dê muito dinheirinho, que vai dar tudo certo. Não, cara. O ponto da vocação, dos teus talentos individuais, ele vai pesar muito mais. Mas muito mais, sabe? E aqui começa uma dança louca, porque eu não tenho nenhum conselho genérico pra te dar, meu irmão. A única coisa que eu tenho pra afirmar pra todo o Brasil, né? E espero que esse vídeo chegue pra todo o Brasil, é que esse método genérico de faça uma faculdade de algo que dê dinheiro não vai funcionar pra todo mundo, cara. Essa é a única certeza da porra toda. Tu tá entendendo? Mas a dificuldade é que, a partir desses elementos, tu precisa dançar a maldita dança da vida, que a cada segundo toca um acorde diferente. Tu precisa ouvir essa dança maldita e dançar de acordo. Tá entendendo? Se tu não quiser pisar no pé da tua dama. Sabe quem é a tua dama? A dama que tu dança ao longo da vida é uma dama chamada tempo. E se tu pisa no pé dessa dama e ela fica puta contigo, pode ser que ela te abandone, sabe? E tu não tenha mais tempo pra dançar a dança da vida. Tá me entendendo, cara? Pode ser que tu pise no pé dela e tu cague com a dança toda. E tu não dê um beijo gostoso nessa dama no final da música. Mas tu fique amargurando o fato de não ter prestado atenção na música e não ter te esforçado a dançar da maneira correta. Tá ligado? Sabe, cara? Essa que é a pica, meu. Essa que é a pica da vida, cara. Saber dançar a dança. Então, assim, para alguns casos, com certeza, o fato de tu ter um notório talento, notórias potências que vão te encaminhar a algum tipo específico de carreira que muitas vezes não vão dar dinheiro, para muitos casos vai ser óbvio que é isso que tu tem que seguir, independente dos teus pais enchendo o teu saco, te barulhando pra tu fazer direito, porque o teu primo fez direito e passou no concurso de promotor e tá ganhando 17 mil reais por semana. Sabe? Independente de pressõezinhas de tu tá aí todo cabaço, sabe? Tendo poluição noturna dia sim, dia não, e batendo 1000 punhetas e vendo Instagram de cara famoso com um monte de mulher, e daí tu pensa, não, mas a mulherada ela só dá valor pra quem tem dinheiro, e daí tu toma uma decisão pra tua vida de seguir uma carreira que dê dinheiro a partir da vida de outras pessoas que tu nem conhece, a partir do sonho e do desejo de outros animais que não são tu, sabe? Não, cara, porra. Pra alguns vai ser óbvio. Puta merda, vai lá e abraça e fomenta e alimenta esse talento que tu tem, sabe? Esse talento, esse dom natural que tu tem pra determinada coisa que vai te facilitar pra determinada carreira. Mas aí é óbvio, né, cara? A vida ela vem nessa dança louca que tu, talvez, como foi meu caso, precise de grana pra ontem. E daí pode ser que tu esteja no arco da vida que, como foi comigo, tu precisa escolher a carreira que melhor vai beneficiar as pessoas que dependem de ti. Hoje eu sou programador de software, gurizada. E eu sou um cara 1000% artístico, 1000% comunicação, sabe? Eu tenho facilidade com isso aqui. E eu tenho a mais absoluta certeza que, puta merda,
sei lá, não dá pra botar isso em números, né? Mas muitas pessoas não têm capacidade de articular pensamentos, falar com uma câmera e jogar essa porra na internet, sabe? Ou de falar em público com facilidade, enfim, de articular, enfim, sabe? E eu, com certeza, não tenho vocação, nem gosto, nem talento, e não sou. Cara, eu não tô nem perto de ser o melhor na minha área de atuação atual, sabe? Mas a minha área de atuação atual provê para minha família aquilo que eles precisam, o que na minha balança especificamente, né, foi o ponto chave para eu tomar minha decisão, sabe? De largar o direito, de largar o investimento em qualquer outra carreira mais artística, sabe? De largar a comunicação, ou a internet, ou o marketing digital, ou o que for, para focar naquilo que vai me dar um retorno financeiro e um estilo de vida que me possibilite, né, tá próximo da minha família e tá atendendo a minha família, sabe? Em todos os quesitos, seja no quesito financeiro, material, mas o fato de hoje, cara, hoje eu trabalho remotamente, né? É uma das maravilhas que a área da tecnologia proporciona muitas vezes, né? Então eu consigo estar presente, né? Então eu consigo dispor do melhor que eu tenho intelectualmente para os meus filhos, para minha mulher, o melhor que eu tenho afetivamente para os meus filhos, para minha mulher, e a carreira que eu sigo despende algo excelente financeiramente para os meus filhos e para minha mulher. Mas eu não tenho vocação para essa merda e não tenho satisfação pessoal para essa merda, sabe? Meu argumento de vida não casa com a profissão que eu tô dedicando minha vida hoje, né? E daí eu entro nessas noias de tipo, eu deveria estar me especializando ainda mais nessa área e me perpetuando na área, no caso, fazendo uma faculdade na área, tirando certificações, fazendo mais cursos, enfim. Ou eu deveria aproveitar o fato de que eu tenho esse respiro circunstancial para daí sim tocar o cavalo naquilo que parece ser mais a minha vocação, meu argumento de vida, sabe? É, meu galo. É a dança, a maldita dança da vida. E daí para outros casos, velho, vai ter o quê? O cara que nasceu de uma família, não vou dizer nem em berço de ouro, mas que nasceu de uma família que tem uma tradição profissional, uma estrutura em alguma área específica, né? E daí tá lá, sei lá, eu que sou oriundo do direito, mas que não tinha parente nenhum no direito e justamente essa dificuldade me empurrou pra tecnologia. Imagina, o cara na mesma circunstância tá lá no direito e daí tem família com um escritório tributalista foda, sabe? É só o cara se formar e tirar o OAB que o cara já tem ali uma carreira desenhada pra ele, tu tá entendendo? Aí pra alguns casos específicos, a vida vai te dar a porra de um limão e daí tu vai pensar, não quero esse limão porque vou seguir por aqui, vou seguir por ali, minha vocação é outra, eu vou quebrar aqui essa tradição familiar, porque, sabe? E daí o cara vai lá inventar moda, porque, né, vai partir e se motivar só com um sentimentozinho de rebeldia adolescente, e daí vai se fuder. Para muitos casos, o lance vai ser o seguinte, se a vida te deu um limão, cara, chupa essa merda e não faz careta, porra. Tá entendendo? Chupa essa merda desse limão, caralho. Tu é idiota ou o quê? Porra. Ai. Mas talvez para a maioria dos casos a gente parta de... Para a maioria dos casos não creio, pelo menos não para a maioria dos casos que porventura vão assistir esse vídeo, né? Mas muitos são os casos dos caras que
têm uma necessidade absurda, né? E precisam tomar as decisões a partir das necessidades que têm. Cara mora muito mal, mora na favela, mora num lugar perigoso, né? Tem parente doente, sabe? Tem filho pequeno, né? E daí, beleza. Tu vai ter que abdicar desse âmbito vocacional do trabalho para te dedicar ao esforço máximo que o teu amor exige. Tu tá entendendo? Então é isso, cara. É foda. É foda, mas é a vida. E último ponto, a gente tem que desacreditar dessa neurose maluca, urbana e contemporânea que foi posta na nossa cabeça, que é esse lance de aposentadoria. Quando eu me aposentar, aí eu vou curtir a vida, sabe? De novo, isso é um pensamento de idiota, é um pensamento de quem não deu atenção para esse prisma da vocação do trabalho, sabe? É a mesma ideia do happy hour, né? A hora feliz é quando a gente larga o trabalho, né? Mesma coisa, cara. Tu só tá vendo um aspecto do trabalho e tu abandonou a tua humanidade em entender que não, na verdade o ser humano ele existe para trabalhar, né? E a felicidade do ser humano, ela tá atrelada a esse casamento entre as relações sociais que tu firma e a utilidade prática que tu exerce nessa relação social através do trabalho que tu exerce, tá entendendo? Essa que é a pica. E a gente esqueceu isso. E daí hora feliz é quando a gente sai do trabalho. O happy hour é quando a gente sai do trabalho. A gente vive só pela sexta-feira, a gente vive só pelo dia 30 de cada mês. E daí como que essa vida não vai ser uma merda? Não tem como uma vida vivida sob esse aspecto não ser uma merda. E daí a gente acredita que a aposentadoria vai nos trazer felicidade. E tu acha mesmo que tu vai chegar até lá, cara? E se tu chegar lá, na aposentadoria, vivendo a vida com essa mentalidade, qual é a chance de tu olhar pra toda a tua história, pra tudo que tu deixou de construir, na verdade, né? E não sentir uma amargura e um arrependimento? Tu viver com essa ideia de que, não, a aposentadoria... quando eu me aposentar, eu vou começar a curtir a vida. Cara, a única coisa que tu vai perceber, se tu viver sob esse aspecto, quando tu te aposentar, é que tu pisou no pé da tua dama e tu cagou a dança inteira. Tá entendendo? Então, fica esse apelo para que a gente dance essa dança maluca e caótica da vida de acordo, para que a gente não pise no pé da nossa dama, para que a gente trate ela com carinho, com a atenção que ela merece, para que no fim dessa dança a gente tasque o beijo gostoso de quem viveu essa porra dessa vida da melhor maneira possível para cada e específica história que cada um de nós individualmente está construindo. Beleza? Então, dancemos a dança da vida de acordo.